Boa noite, meus amigos. Vamos continuar então com nossos estudos de nosso curso Fundamentos de Cálculo. No vídeo anterior, vimos que o conjunto das sequências convergentes de números reais tem uma estrutura natural de álgebra sobre R. Em outras palavras, provamos que tanto a soma como o produto de duas sequências convergentes também é convergente. Então a pergunta natural é: o que acontece com o quociente de duas sequências convergentes? Será sempre convergente? Ou em que casos isso acontece? Bem, o objetivo da nossa aula de hoje é justamente tentar responder essa pergunta, correto? Ou essas perguntas. Muito bem. Então vamos começar apresentando o seguinte lema. Seja yn uma sequência de números reais que converge para um número real m diferente de zero, m maiúsculo. Caso esse m seja positivo, então podemos achar um índice m minúsculo, tal que os termos da sequência yn sejam maiores que m sobre 2, né? A partir desse índice m minúsculo. Caso m seja negativo, então, a partir de certo índice m minúsculo, os termos da sequência serão menores que m sobre 2, certo? Essas duas condições implicam, como veremos agora, que em valor absoluto yn é maior que o valor absoluto de m sobre 2, a partir de um certo índice. Perfeito? Bem, deixa eu explicar isso aqui então no quadro. Ok, então o que a gente tem? A gente tem o seguinte, temos uma sequência de números reais, yn, que converge para m, e esse m é diferente de zero, certo? Eu vou anunciar da forma como a gente vai precisar na seguinte proposição, tá bom? Então, existe um índice natural, né, tal que valor absoluto de yn é maior que valor absoluto de m sobre 2 para todo índice maior ou igual a m. Perfeito? Essa é a forma que a gente vai precisar. Então, eu estou enunciando desse jeito. Prova. Como m é diferente de zero, temos duas possibilidades. Que m seja positivo e que m seja negativo. Então, vamos assumir primeiro que m é positivo. Então, pela definição de limite, né, para epsilon igual a m sobre 2, né, que é positivo, podemos achar um índice, né, natural, tal que, certo? A distância de yn para m menor que esse epsilon. Ou, como já vimos outras vezes, yn menos m fica dentro do intervalo menos epsilon, epsilon. Ou seja, menos m sobre 2, m sobre 2. Perfeito? A partir desse índice m. Então, essa parte aqui é de nosso interesse, certo? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui. Então, isso implica, né, se eu somar m a ambos os lados, vou ter que m sobre 2 menor que yn, para todo n maior ou igual a m. Perfeito? Certo? E, portanto, né, o valor absoluto de yn seria yn, dado que isso é positivo, né? Isso é maior que zero, né? Não é isso? Certo? Seria maior, né, que m sobre 2. Estamos no caso que m positivo, então isso aqui é valor absoluto de m sobre 2. Perfeito?
Então, mostramos essa desigualdade no caso que M é positivo. Perfeito. Se M for negativo, certo? Se M for negativo, deixa aqui apagar isso, apenas algumas partes, deixar as outras que a gente vai precisar. Então, se M for negativo, né? Então, para epsilon, aqui estava escrito M sobre 2. Não pode, né? Porque é M negativo. Então, para epsilon igual menos M sobre 2, podemos achar um índice tal que yn menos o limite, né? Fica entre menos epsilon epsilon aqui, correto? Mas quem é epsilon? Menos m sobre 2. Então, vou colocar já diretamente aqui. Menos epsilon e aqui epsilon. Deixa eu apagar aqui. Quem é epsilon? Menos m sobre 2. Perfeito? Muito bem. Então, em particular, vai cumprir ou vai satisfazer essa desigualdade aqui. Então, somando m, vou ter que yn menor que m menos m sobre 2. M sobre 2. Certo? Para tudo, n maior ou igual a m. Certo? E isso aí satisfaz isso daqui, essa desigualdade, em termos do valor absoluto? Sim. Vejamos por quê. Porque, então, valor absoluto de yn, como m menor que zero, isso aqui menor que zero, isso aqui vai ser menos yn. Essa desigualdade aqui, se eu multiplicar por menos, muda, fica multiplicado menos m sobre 2, né? Multiplicar por menos 1, e isso aqui é justamente o valor absoluto de m, porque m é negativo, sobre 2. A partir de n maior ou igual a m, correto? Valor absoluto de yn maior que valor absoluto de m sobre 2. Perfeito? Muito bem. Então, isso aí prova nosso lema. Correto? Bem, agora vamos voltar ao PDF, né? Então, a seguinte proposição fornece uma condição suficiente para a convergência do quociente de duas sequências convergentes. Veja bem, sejam x e y duas sequências que convergem a L e M respectivamente. E vamos assumir que M é diferente de zero. Então, a sequência quociente x sobre y converge, mas ainda o limite é justamente L sobre M. Perfeito? Muito bem. Então, deixa eu provar isso aí no quadro, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui rapidinho, né? Para começar a demonstração de nossa proposição. Então, quais são as hipóteses? Deixa eu anotar aqui. A gente tem duas sequências convergentes, né? Já vou anotar aqui limite de xn igual a L. Não sabemos se L é zero ou não, não interessa. E a outra informação que a gente tem é que yn converge para M e que esse M é diferente de zero. Perfeito? Então, o quociente também converge e o limite desse quociente aí é justamente o esperado, L sobre M. Correto? Então, vamos fazer a demonstração. Certo? Então, a gente teria que dar um epsilon, né, maior que zero e fazer com que a partir de algum índice, né,
essa diferença aqui seja menor que esse epsilon. Perfeito? Como a gente vai conseguir isso? Obviamente, vamos precisar das hipóteses, não é isso? Então, inicialmente, como já foi feito outras vezes, vamos tentar, ou vamos estimar essa diferença aqui. Então, vamos fazer uma manipulação aqui, né? A gente vai ter xn por m, não é isso? Né? Que é o valor absoluto. Aqui no denominador eu posso separar já o valor absoluto de yn por valor absoluto de m. Perfeito? Olha, aqui eu gostaria que apareça né, L. Então, boto aí menos L sobre M. Perfeito? E aqui vou somar L e M. Perfeito? Que não tinha. Não é isso? Menos L por YN, né? Que seria esse outro produto aqui. Esse produto menos isso aqui. Aí estão os termos. Correto? Muito bem. Então, a gente ganha o que com isso aí? Olha, aqui a gente pode botar em evidência M. Então, teríamos xn menos L, né, por M. Aliás, eu já vou usar a desigualdade do triângulo, tá? Então, esse aqui vai ser menor ou igual que o valor absoluto dessa parcela mais valor absoluto dessa parcela. E em cada parcela, eu posso usar que o produto de valores absolutos, o valor absoluto do produto é produto dos valores absolutos. Muito bem. E aqui eu vou separar também já denominadores, certo? Olha, aqui a gente fatora L, né? E aqui vai ficar valor absoluto de M menos YN, né? Que a gente pode escrever desse jeito. Perfeito? YN por M. Correto? Agora, isso aqui é diferente de zero, então pode ser cancelado, correto? E então, isto aqui seria xn menos L. Deixa eu ver se aqui vamos ter um espaço, né? Acho que não, então deixa melhor copiar aqui, né? Então, deixa eu apagar isso daqui, por favor. Né? Então, vamos apagar aqui, já vou colocar o que sobrou. Né? Então, o que sobrou é o seguinte, xn sobre yn, né? Estamos fazendo essa estimativa. L sobre M vai ser menor ou igual, que isso daqui já estamos cancelando o valor absoluto de M, perfeito? Então, vou colocar aqui, ó, xn menos L dividido pelo valor absoluto de yn, mais, né? Que sobrou aqui? L, valor absoluto yn menos M, sobre valor absoluto de yn pelo valor absoluto de M. Correto? Então, nossa primeira estimativa forneceu essa desigualdade que seria válida, certo? A partir de algum índice, né? Bom, essa primeira estimativa formalmente. Agora veja bem o seguinte. Pelo lema anterior, dado que m é diferente de zero, primeira coisa que a gente obteve do lema anterior é que existe um índice, não é isso, natural, tal que em valor absoluto yn é maior que o valor absoluto de m sobre 2. Certo? Em particular, maior que zero, não é isso? Isso aí é importante porque, olha, aqui a gente fez formalmente esse quociente. Mas, a partir de n maior ou igual que m, já está garantido que podemos trabalhar com esse quociente aqui sem problemas. Perfeito? Mas veja bem, esse yn em valor absoluto aparece no denominador.
Então, se a gente fizer a inversão, a gente vai ter que 1 sobre valor absoluto de yn será menor que 2 sobre valor absoluto de m, certo? E, obviamente, a partir de n maior ou igual a m, correto? Muito bem. Então, né? Então, deixa agora escrever o seguinte, né? Primeira estimativa, então. Logo, se n é maior ou igual a m, né? A gente vai ter o seguinte, que o valor absoluto da diferença xn, yn menos L sobre m, perfeito? Que inicialmente era menor ou igual que aqui, ó. Mas esse denominador, né, é a mesma coisa que multiplicar, dividir por yn é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre yn, que por sua vez é menor que 2 sobre o valor absoluto de m. Então eu posso escrever desse jeito, 2 sobre m vezes xn menos L. Perfeito? Mas aqui é a mesma coisa, ó. Então, vai aparecer 2, né? Sobre m, perfeito? Né? Porque isto aqui, né? Estamos aplicando essa desigualdade que funciona a partir de m. Então, aqui estaria L. Olha, veja bem que outra vez aparece valor absoluto de m. Então, vai aparecer aqui, ou a gente escreve valor absoluto de m ao quadrado, pelo valor absoluto de y n menos m. Perfeito? Então, por favor, aqui, um pouquinho de paciência. Pronto. Então, uma primeira estimativa, né, é a seguinte. A partir desse índice m, a gente obteve essa desigualdade. E aqui já aparecem tanto a xn menos L e yn menos m, que vai permitir brincar de tal forma, o objetivo ou a estratégia seria fazer com que isto seja menor que y sobre 2, por exemplo. E que tudo isso seja menor que y sobre 2 a partir de algum índice que a gente tem que achar. Perfeito? Então, teríamos que fazer com que isto seja menor que o quê? Vamos ver. Então, agora sim, começamos. Seja epsilon maior que zero. Então, como xn converge para L, existirá um índice, vamos chamar dessa vez M1, tal que, olha, xn menos L terá que ser menor, que eu quero que tudo seja menor que y sobre 2. Então, isso aqui terá que ser menor que m, vou brincar com esse número aqui, sobre 4. Não é isso? Perfeito? Correto. Para tudo n maior ou igual a m1. Correto? Muito bem. Por outro lado, né? Por outro lado, também existe outro índice M2 natural, tal que agora eu vou brincar com essa diferença aqui, com esse valor absoluto dessa diferença. Eu gostaria que tudo isso seja menor que y sobre 2. Então, posso fazer que isto aqui seja menor que o seguinte número, né? Se eu quero que todo esse aqui seja menor que y sobre 2, então, m quadrado passaria a multiplicar, 4 a dividir, né? E aqui eu teria que dividir por esse valor absoluto de L. Mas L poderia ser zero, né? Não sabemos, não temos informação.
Então, como antes, como já foi feito antes, né? Vou somar o 1 aqui. Perfeito? E isso daqui, deixa eu ver se tem espaço. Tem. Para tudo n maior ou igual que m2. Perfeito? Então, agora, seria interessante que todas essas desigualdades funcionem simultaneamente. A primeira estimativa funciona a partir de m. Esta daqui a partir de m1 e a última a partir de m2. Então, se nós escolhemos o maior dos índices, né? A gente vai ter o quê? Deixa aqui apagar. Então, logo, portanto, se n for maior ou igual que o máximo entre o primeiro índice, que era m, m1 e m2, então a gente vai ter o quê? Olha, lembrando, a primeira estimativa diz que essa diferença, né, vai ser menor que essa soma aqui. 2 sobre m, perfeito? Vezes esse valor absoluto aí, né? Mas como n maior ou igual que esse índice aqui, então funciona essa desigualdade aqui, essa desigualdade acima. Então, tudo está funcionando simultaneamente. Então, será menor que o produto aqui, m sobre 4 por epsilon. Perfeito? Correto. Mais, né? Mais a segunda parcela, não é isso? Tudo era menor que essa primeira, mas essa outra parcela aqui, ó, 2 sobre m2 vezes L, e tudo vezes, ó, essa aqui não era? Apaguei, mas tá aí, ó, vamos lembrar. Perfeito? Não era? Então, como tomamos um índice maior ou igual que o máximo desse daqui, né? O máximo dos três, então a particular será maior ou igual que m sobre 2. E aí funciona essa desigualdade. Então podemos multiplicar epsilon sobre m2 sobre 4. Deixa eu apagar aqui melhor, por favor. Certo? Sobre 4 vezes valor absoluto de L mais 1. Correto. Ó, aqui, isso aqui pode ser cancelado. Então, isso aqui vai ser igual a epsilon sobre 2. Perfeito? Esse m quadrado pode ser cancelado. Não é isso? Esse 2 com esse 4 aqui ficam 2. Aqui vou ter epsilon sobre 2, né? Agora, isso aqui não cancela. São diferentes. Porém, esse quociente é menor que 1. Então, aqui não vai ser igual. Não vai ser igual. Vai ser menor, na verdade. Menor que epsilon sobre 2 por 1. Que é justamente epsilon sobre 2. Certo? Muito bem. Então, a partir desse índice, que seria o maior dos três índices anteriores, funciona que o valor absoluto da diferença entre o quociente xn menos yn menos L sobre m menor que epsilon. Perfeito? Então, isso aqui acaba a demonstração. Muito bem. Ok, então agora vamos voltar ao PDF, né? A gente já demonstrou. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Perfeito. Sim, mas deixa colocar aqui essa pergunta. Muito bem. Então, agora a pergunta é
é a seguinte, né? Vimos o teorema, a proposição anterior fornece uma condição suficiente para a convergência do quociente, né? E é que o denominador tenha limite diferente de zero, perfeito? Então a pergunta agora é: o que acontece se essa sequência yn, né? Se a sequência yn converge para zero? Será possível, pode existir o limite do quociente? A resposta é: em alguns casos, esse quociente vai ser convergente e em outros casos, não. Vamos ver os seguintes exemplos, né? Primeiro exemplo. Consideremos a sequência xn igual a n sobre n2 mais 1 e yn igual a 1 sobre n. Perfeito? Acho melhor ir ao quadro. Vamos ao quadro. Certo? Então a pergunta era: se yn é zero, ou vai para zero, será que o quociente ainda converge? Então, primeiro exemplo. Considere a sequência xn igual a n, por exemplo, sobre n2 mais 1, certo? Esse aqui converge. Bem, se nós dividimos por n2, né? Então vai ficar 1 sobre n aqui, certo? Aqui 1 mais 1 sobre n2. Então esse daqui vai para zero, né? E esse denominador agora é diferente de zero, né? Então esse daqui converge para, isso aqui vai para zero, 0 sobre 1 para zero, perfeito? E considere yn, né? Essa sequência, 1 sobre n, que obviamente vai para zero, que é o caso justamente que a gente quer, que yn converja para zero. Agora, vamos analisar o quociente. Xn sobre yn, isso aí seria n sobre n quadrado mais 1, vezes, né, o inverso de 1 sobre n, que seria n. Então, isso seria n2 sobre n2 mais 1, não é isso? Perfeito. E isso aqui converge se a gente dividir por n2, né? Se a gente dividir por n2, isso aqui vai ser igual, aqui também era igual na verdade, né? Será igual. Estou dividindo por n2 aqui, 1 vai ficar 1 mais 1 sobre n2, né? Isso aqui vai para zero, então esse quociente vai para 1. Perfeito? Então, nesse caso, existe esse limite quociente. Embora o limite do denominador seja zero, mas existe, certo, o limite do quociente, e vale 1 nesse caso. Certo? Então, pode ser que exista. Mas, como já disse, também pode ser que a sequência seja divergente. Vamos ver outro exemplo. Segundo exemplo, então, dessa vez considera a sequência xn igual a n sobre 2n mais 1. Ela converge? Bem, se eu dividir sobre n, vai ficar 1, vai ficar 2 mais 1 sobre n, certo? Que converge, obviamente, para 1 sobre 2. Isso daqui vai para zero. É convergente. E novamente vou tomar a sequência yn como sendo 1 sobre n. Já sabemos, converge para zero. Agora, quem seria o quociente? Xn sobre yn. Então, o quociente seria n sobre 2n mais 1, multiplicado pelo inverso, né, por n. Ou seja, seria n2 aqui. Perfeito? Muito bem. E isso aqui seria maior ou igual, veja bem, 3n, certo? 3n
maior ou igual, por exemplo, né? Certo, 3n não. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, 2n é menor que 2n mais 1, certo? Então, quando a gente invertir, né? A gente inverte, então vou ter 1 sobre 2n mais 1, certo? Vai ser menor, mas eu quero que seja maior, né? Certo. Então, vou botar aqui, menor não. Vou botar 3n. Né? 3n, por exemplo, maior ou igual que 2n mais 1, não é isso? Certo. Muito bem. Então, quando a gente invertir aqui, certo? Isso aqui, então, vai ser maior ou igual que n2 sobre 3n. Tá bom? Perfeito, 3n. Certo? Porque 3n maior ou igual que 2n mais 1, né? Então, estava correto aí. Perfeito. E isso aqui é igual a n sobre 3. Mas veja bem, essa sequência aqui, ela não é limitada, né? Ou se você quiser, ela é ilimitada, né? Ela é limitada, não é limitada, perfeito? E se esse quociente aqui é maior ou igual, então essa sequência aqui também não pode ser limitada, não é limitada. E já vimos que se uma sequência não é limitada, então essa sequência diverge. Então é divergente. Por quê? Porque ser limitada é uma condição necessária para que a sequência seja convergente. Então veja bem, nesse caso, né, o quociente diverge. No primeiro exemplo converge e nesse segundo exemplo diverge. Então podem ser satisfeitas ambos casos, né? Pode ser convergente ou pode ser divergente. Perfeito? Não temos um controle sobre isso. Ok. Bem, para finalizar essa sessão aí referente à estrutura algébrica das sequências convergentes, certo? Deixa eu falar o seguinte. Deixa eu aqui procurar essa proposição. Tá? Perfeito. Então, veja a proposição 1.2.6. Ela diz o seguinte, né? Sejam xn e yn duas sequências de números reais, de tal forma que a sequência xn é limitada, não necessariamente convergente, mas a sequência yn é uma sequência que vai para zero. Então, o limite, aliás, o produto converge e vai para zero. Perfeito? Deixa eu demonstrar rapidinho isso daqui, certo? Deixar demonstrar isso aqui. A prova é bastante simples. E depois falar sobre um fato algébrico que eu queria comentar. Tá bom? Então, a situação é a seguinte, né? Como xn... Opa, está mudando a cor aqui. Bom, tudo bem. Existe um k maior que zero, certo? Tal que a nossa sequência xn é menor ou igual que k, para todo mundo, para todo n natural. Por quê? Porque, pela hipótese, ela diz que a sequência xn é limitada. Bem,
Na outra hipótese é que yn vai para zero. Então, dado epsilon maior que zero, a gente pode achar um índice de tal forma que em valor absoluto yn menos zero, já não vou colocar, seja menor que epsilon, mas convenientemente vou colocar epsilon sobre k, que é positivo. Para esse positivo, a gente achou esse índice. Perfeito? Então, logo, se n é maior ou igual que Cm, então o valor absoluto de xn por yn seria igual ao valor absoluto de xn pelo valor absoluto de yn. Por um lado, valor absoluto de xn menor ou igual que k, e por outro lado, esse menor que epsilon sobre k. Predomina menor, né? Então, deixa eu apagar aqui. Isso aqui vai ser estritamente menor, né? Que é igual a epsilon. Beleza? Então, a partir de n, esse valor absoluto é menor que epsilon. Isso implica, então, que a sequência xn por yn é igual a zero. Converge para zero. Esse limite vale zero. Que é justamente o enunciado, o resultado que a gente acabou de mencionar, né? Temos uma sequência, uma delas limitada e a outra converge para zero, então o produto vai para zero. Tudo bem, e daí? O que eu queria falar? Então, o que eu queria falar era sobre a estrutura algébrica, não é isso? Então, agora vou apagar aqui para mencionar o seguinte. A gente viu que toda sequência convergente, certo, é limitada, certo? Então vimos, se é convergente, então é limitada. Perfeito? Então vamos chamar, né? Vou chamar aqui, é o seguinte, vou chamar de lim. Isso aqui vai ser o conjunto formado pelas sequências de números reais limitadas. Por favor, aqui vão estar sequências limitadas. Perfeito? Então, o que acontece? A soma de duas sequências limitadas, usando a desigualdade triangular, vai ser também limitada. E, claramente, o produto de duas sequências limitadas é limitada. Certo? Então, este daqui tem a estrutura, é uma R subálgebra, na verdade, né? Vai ser, então, uma R subálgebra de quem? Do espaço das sequências, certo? Podemos multiplicar, somar, né? Fazer a diferença de sequências e ainda uma sequência, essa é a estrutura de álgebra que a gente já viu, certo? Então, as sequências limitadas formam uma subálgebra, ou seja, um subespaço vetorial fechado com relação ao produto. Perfeito? Tá. Nós chamamos, né, ou denotamos o conjunto das sequências convergentes dessa forma aqui, ó. E no vídeo anterior, a gente viu que isto aqui é uma R subálgebra, certo? Uma R subálgebra das sequências. Né? Isso aqui foi visto no vídeo anterior. Perfeito? Mas nós sabemos que esse conjunto aqui está dentro disso daqui. Perfeito? Então, nós teremos a seguinte cadeia, né? Convergentes por aqui, está contido dentro das limitadas. Perfeito? E, obviamente, de maneira própria, porque já vimos que existem sequências limitadas, né?
que não são convergentes. E, por sua vez, limitadas fazem parte do mundo que é as sequências. E, obviamente, de uma maneira própria, porque existem sequências que não são limitadas. Então, dentro das sequências convergentes, existem as chamadas sequências nulas, tá bom? As sequências, este daqui então vai ser aquelas sequências, né, convergentes, certo? Mas com limite justamente igual a zero. Perfeito? Obviamente isso aqui mora dentro das convergentes. E de maneira própria, porque existem convergentes cujo limite é diferente de zero. Então essa inclusão é própria. Perfeito? Muito bem. Esse aqui é uma cadeia de R subálgebras dessa álgebra aqui. Perfeito? Muito bem. Mas o resultado anterior, deixa agora apagar aqui, já sabemos, né, as notações. O resultado anterior, ele diz o seguinte: olha, se você pega uma sequência limitada e multiplica por uma sequência nula, o resultado é uma sequência nula, né? O limite do produto vai para zero. Então, em termos da álgebra, significa que null, né? Esse daqui, na verdade, é um ideal dessa álgebra aqui. Da álgebra das sequências limitadas. Em que sentido? Que o produto de qualquer sequência limitada pelo produto de uma sequência nula é ainda nula. Perfeito? E, portanto, também será um ideal da álgebra das sequências convergentes. Tá bom? É um ideal de sequências convergentes. Muito bem. Então, é isso, meus amigos, que eu queria falar nesse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o critério da raiz e o critério da razão para sequência. Então, até o próximo vídeo. Um abraço, meus amigos. Valeu!